Olá pessoal, a aula de hoje nós vamos fazer ainda alguns exercícios envolvendo o binômio de Newton e vamos iniciar o estudo do triângulo de Pascal. Lembrando que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, não compartilhe com nenhum outro aluno. Lembrando também que eu estou gravando da minha casa, não estou gravando em um estúdio profissional, então pode haver aí alguns ruídos, certo, no fundo do vídeo. Eu espero que não atrapalhe o estudo de vocês. Então vamos iniciar a nossa aula agora. Vamos começar resolvendo esse exercício de binômio de Newton. Determine o termo de x ao quadrado no desenvolvimento de x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado, tudo isso elevado a 9. Então esse aqui eu não sei qual é o termo que eu quero encontrar com relação à posição dele, né? Mas eu sei que eu quero que ele tenha x ao quadrado na sua formação. Então nós vamos ter o seguinte: P mais 1 é igual a combinação de n tomados PAP vezes, o primeiro deles é x ao cubo elevado a n menos p, vezes menos 1 sobre x ao quadrado elevado a p. Bem, o n nós sabemos quanto vale. O n vale 9, mas o p nós não sabemos. Então eu vou substituir aqui o valor do n. O n vale 9. Porém, o P nós não sabemos. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir esse P? A estratégia vai ser a seguinte. Eu vou repetir aqui a combinação de 9 tomados PAP vezes. Aqui eu vou utilizar aquela propriedade de potência. Fica x ao cubo elevado a 9p. Fica x elevado a 3 vezes 9 menos p. Vezes. Aí vai ficar aqui menos 1 elevado a p. Continua menos 1 elevado a p. Eu não sei se isso aqui é um número par ou é ímpar. Deixa aí. E x ao quadrado elevado a p também é uma potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Fica x elevado a 2p. Então é como se a potência p da fração menos 1 sobre x ao quadrado ela fosse distribuída tanto para o numerador como para o denominador. Certo? Nesses dois camaradas nós temos aqui uma divisão, né? O x em cima e o x embaixo estão dividindo. E é uma divisão de potência de mesma base. Então, vou repetir aqui a combinação de 9 tomados PAP, vezes, como é uma divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Fica assim, ó, 3 vezes 9 fica 27, menos 3P, é o que nós tínhamos na primeira potência. E isso aqui vai ficar menos o 2P, que é o da segunda potência. Eu vou repetir aqui o menos 1 elevado a P. Então, nós temos combinação de 9 tomados PAP, vezes x elevado a 27, menos 5p, vezes menos 1 elevado a p. Eu vou parar aqui, porque tudo que eu fiz foi desenvolver até chegar numa parte que eu tenho apenas a variável x. Ela é bem organizadinha aqui com uma determinada potência que eu ainda não sei quanto é. 27 x elevado a 27 menos 5p. Só que todo esse expoente do x eu já sei quanto tem que valer. Pela minha questão, ele quer que seja x ao quadrado. Então a gente desenvolve e simplifica ao máximo para que a gente chegue bem aqui e busque por x ao quadrado. Então eu quero que esse expoente aqui, meu objetivo é que tudo isso vire um 2. Então eu vou parar minha conta, vou aqui nessa parte e vou vir para o meu rascunho, onde eu quero que 27 menos 5p seja igual a 2. Essa é a estratégia que você vai fazer quando você não sabe a posição do termo que você quer. Quando você sabe simplesmente uma potência de uma das variáveis. Então você desenvolve com o P sendo ainda uma incógnita, né, uma variável, e você simplifica ao máximo até onde você não conseguir mais. Nessa hora você vai igualar o expoente lá em cima, que tem uma expressãozinha, iguala com o expoente que você quer, para descobrir qual P que vai me dar aquele expoente. Então, fazendo isso, nós vamos ter menos 5p é igual a 2 menos 27, menos 5p é igual a menos 25, o meu p tem que ser igual a 5. Então, o que a gente quer é calcular esse camarada com a combinação de 9 tomado 5 a 5, vezes x elevado. Gente, o P sendo igual a 5 já foi escolhido de modo em que esse expoente seja 2. Então vai ficar x ao quadrado vezes menos 1 elevado a 5.
Menos 1 elevado a 5 continua negativo, né? Todo número negativo elevado a expoente ímpar continua negativo, então vai ficar menos. Combinação de 9 tomado 5 a 5 vai ficar 9 fatorial sobre 5 fatorial, vezes 9 menos 5 é 4 fatorial. Então, se eu quiser só o coeficiente, vai ter o sinal de menos na frente, né? Esse aqui é um dos termos que vai ficar negativo. Desenvolvendo o 9 fatorial, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Eu já vou cancelar com o 5 fatorial de baixo, já cancelo de cabeça, nem preciso mais escrever. E o 4 fatorial eu vou desenvolver 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplifico o 3 e o 2 com 6. Simplifico o 4 com 8. Aqui vai ficar 2. 2 vezes 9, 18. 7 vezes 18. 7 vezes 2, 56. 7 vezes 1, 7. Com mais 5, 12. Então, isso aqui vai dar menos 126 x ao quadrado. Nosso coeficiente, que é o que ele quer saber, é o menos 126 como resposta. Tudo bem? Então, essa aqui é a estratégia que nós utilizamos quando a gente não sabe qual é a posição do termo que ele quer, mas sim a gente só sabe a potência, certo? Desenvolve, simplifica, até ficar com uma única variável no expoente que a gente quer, e depois iguala esse expoente da variável com a potência que a gente quer, que seria, no caso, a potência 2. Faz isso no rascunho, depois volta para concluir a sua continha. Tudo bem? Copiem aí, vamos para o próximo exercício. Mais um exercício, agora a gente quer calcular qual termo independente do desenvolvimento binomial de x ao quadrado menos 2 sobre x ao cubo elevado a 10. Gente, termo independente. Quando a gente falar em termo independente, a gente está praticamente no mesmo problema do problema anterior. Só que aqui eu quero algum dos termos que tenha x elevado a 0. Então, quando ele fala de termo independente, é independente da variável x. Então, a gente está procurando um termo que tenha x elevado a 0. É isso que a gente procura. Então, o começo vai ser bem parecido. Eu estou atrás de um termo, que eu não sei que termo é esse. Seria TP mais 1. Isso vai ser igual a combinação de n, o n é 10, tomados P a P, vezes o meu A, certo? Só para deixar aqui claro que o n, nesse caso, é 10. O meu A, que é o primeiro valor, é x ao quadrado. E o meu B é essa fração, que é menos 2 sobre x ao cubo. O P eu não sei. Eu vou deixar o P até a gente ter como descobrir. Então, vai ficar o A, que é x ao quadrado, elevado a n, que é 10 menos P, vezes o B, que é menos 2 sobre x ao cubo, elevado a P. Então, a gente vai tentar simplificar esses camaradas e deixar uma variável x apenas, certo? Combinação de 10 tomados P a P, nós vamos repetir, vezes aqui aplicando propriedade de potência. Ela que vai ser nossa aliada, vão ser as propriedades de potência. Então, vai ficar potência de potência, x elevado a 2 vezes 10 menos P, vezes, aqui a gente vai usar a propriedade distributiva das potências, fica menos 2 elevado a P, sobre x ao cubo elevado a P. Mais uma vez, nós temos uma divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 2 vezes 10 dá 20. Menos 2p. Isso aqui é o primeiro dos x. Sendo que é esse aqui dividido por x elevado a 3p. Então, repete a base, subtrai os expoentes. X elevado a 3 elevado a p. Potência de potência fica 3p. Vezes o menos 2 elevado a p. Então, o que nós queremos é a combinação de 10 tomados P a P, vezes x elevado a 20, menos 5P, vezes menos 2 elevado a P. Nós queremos que esse P seja, que toda essa potência do x, todo esse expoente do x, tudo isso, seja igual a 0. E é isso que nós vamos fazer. A gente vai pegar esse camarada, vai puxar aqui para o rascunho, 20 menos 5p, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, menos 5p é igual a menos 20. O meu p tem que ser igual a menos 20 dividido por menos 5. Meu p é igual a 4.
Pronto, já sabemos qual é o valor do nosso P. Agora a gente pode encontrar quem é o nosso termo. Detalhe, se o P é igual a 4, a gente está procurando o quinto termo desse desenvolvimento. Então esse aqui vai dar igual, combinação de 10 tomados 4 a 4, vezes x elevado a 0, já não precisa colocar, vezes menos 2 elevado a 4, já sei o valor do P. Aqui a gente vai ter a combinação de 10 tomados 4 a 4, vai ficar 10 fatorial dividido por 4 fatorial, vezes 10 menos 4, 6 fatorial, já coloquei aqui, vezes menos 2 elevado a 4, número negativo elevado ao expoente par fica positivo, então isso aqui vai dar 16. Calculando essa combinação, 10 eu vou desenvolver até chegar lá no 6, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Quando eu for colocar o 6 fatorial, já cancelo com 6 de baixo, não precisa mais escrever. E eu vou desenvolver o 4 fatorial, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando, aqui nós vamos ter o 4 vezes 2, a gente simplifica com 8. O 3 a gente simplifica com 9, vai ficar 3. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10 dá 210. Só que a gente ainda tem que multiplicar por 16. Então, 210 vezes 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 1 vezes 210 dá 210. Então, isso aqui vai dar 3.360. Esse é o nosso termo independente. É aquele que vai conter a potência de x elevado a 0, que não depende da variável. É esse termo aqui, que ele vai estar correspondendo ao P igual a 4, que seria o nosso quinto termo do desenvolvimento binomial. Copie aí, deixa eu botar lá no começo. Aí quem está copiando, vai dando uma pausa no vídeo e copia. Vamos para frente. Aí a conclusão, certo? Dá uma pausazinha, copia e vamos para o último desses exercícios. O último desses exercícios, eu quero saber qual é a soma dos coeficientes de 4x menos 2y elevado a 12. E agora, como é que eu vou fazer? Eu não quero achar só um dos coeficientes de um termo ou de outro. Eu quero a soma de todos os coeficientes. Nós vamos fazer o seguinte, a minha estratégia que eu vou utilizar não vai ser desenvolver esse binômio de Newton, porque se eu desenvolver, nós vamos ter 13 termos, vai ser muito extenso, vai ser muito trabalhoso. Pensa comigo, se eu estou preocupado só com a soma dos coeficientes, não me interessa o valor das variáveis, o valor desse x e desse y. Então, esse x e esse y, no meio do desenvolvimento, só vai me atrapalhar. Eu só vou estar interessado nos números, o 4 e o menos 2. Então, se eu quiser só a soma dos coeficientes, a estratégia mais interessante para a gente é você fazer as variáveis iguais a 1. Fazendo isso, mesmo você desenvolvendo, você vai ter vários coeficientes que você vai somar, ou então você pode fazer isso agora mesmo, porque tanto faz você ter nessa forma de potência 4x menos 2y elevado a 12, como você desenvolver todos aqueles termos. Combinação de 12 tomado 0 a 0, vezes 4x elevado a 12, vezes o menos 2y elevado a 0, mais combinação de 12 tomados 1 a 1, vezes 4x elevado a 11, vezes o menos 2y elevado a 1, mais até o final, onde você vai ter que fazer todos os termos até a combinação de 12 tomados 12 a 12, vezes 4x elevado a 0, vezes menos 2y elevado a 12. Então não precisa fazer todas essas camaradas do lado direito, basta você fazer a substituição aqui no lado esquerdo e você vai encontrar exatamente a soma dos coeficientes, tudo bem? Se você fizer do lado direito, você vai achar cada coeficiente individualmente ao fazer a substituição de x e y por 1. Mas eu não quero cada um deles individualmente. Perceba que vão ter alguns que vão estar negativos. O que eu quero logo é a soma de todos os coeficientes.
Então eu vou fazer a substituição aqui do lado esquerdo, que eu vou obter 4 vezes 1 menos 2 vezes 1 elevado a 12. Isso aqui vai dar 4 menos 2 elevado a 12. Isso aqui vai dar 2 elevado a 12. 2 elevado a 10, se eu não me engano, é 1024. 2 elevado a 11 é 2048. 2 elevado a 12 é 4096. E essa é a nossa resposta. Então aqui é um probleminha clássico, certo? De soma dos coeficientes. A estratégia que eu recomendo a vocês é substituir as variáveis do desenvolvimento binomial pelo número 1. E você faz logo dentro do parênteses mesmo o cálculo, sem precisar desenvolver. Você já chega na soma dos coeficientes. Tudo bem? Copinha aí. E vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Bem, vamos começar a aula de hoje falando sobre o triângulo de Pascal. O que é esse triângulo de Pascal? É uma tabela onde a gente coloca os coeficientes binomiais, só que a configuração fica parecendo um triângulo, certo? Como é que seria essa configuração? Seria o seguinte, vou começar colocando a combinação de 0 tomado 0 a 0, coeficientes binomiais, certo, gente? Combinação de 1 tomado 0 a 0, depois combinação de 1 tomados 1 a 1. Aqui embaixo vou colocar combinação de 2 tomados 0 a 0, combinação de 2 tomados 1 a 1, combinação de 2 tomados 2 a 2. Mas aqui nós vamos colocar combinação de 3 tomados 0 a 0, combinação de 3 tomados 1 a 1, combinação de 3 tomados 2 a 2, combinação de 3 tomados 3 a 3. Aqui vamos colocar a combinação de 4. Então eu acho que vocês já entenderam como é que fica essa disposição para um triângulo, não é isso? Combinação de 4 tomados 2 a 2, combinação de 4 tomados 3 a 3, combinação de 4 tomados 4 a 4. Então aqui são apenas os coeficientes binomiais. Então se você fizer o desenvolvimento de A mais B elevado a 0, o coeficiente que você vai ter seria apenas o 1. Se você fizer A mais B elevado a 1, os coeficientes que você vai ter vai ser 1 e 1. Está aqui. Então, se você fizer A mais B ao quadrado, aqui são só os coeficientes, não tem as variáveis A e B. Certo, gente? Então, só os coeficientes. Aqui são os coeficientes de A mais B ao cubo. Aqui são os coeficientes de A mais B elevado a 4, somente os coeficientes, certo? São essas combinações, são os nossos números binomiais, certo? Eu vou apagar aqui e vou fazer este mesmo triângulo não usando a linguagem de combinação, mas usando os valores que eles assumem, certo? Então deixa eu apagar aqui. Quem quiser copiar, copia logo, dá uma pausa aí no vídeo, copia. Pronto, copiou. Vou apagar, viu? Apagar devagarinho, que é como sai, pronto. Só os coeficientes, quem vão ser? Eu vou até apagar esses caras só para ter mais espaço. Que eu vou deixar tudo mais juntinho. Tudo bem? Então, o primeiro coeficiente que nós vamos ter vai ser o 1. Depois, 1 e 1 são os coeficientes de A mais B elevado a 1. Aqui eu já estou calculando aquelas combinações. O próximo, A mais B ao quadrado. Quem vão ser os coeficientes? Lembra daquela expressãozinha do produto notável? Quadrado do primeiro, então o coeficiente é 1, mais 2 vezes o primeiro, então o coeficiente aqui é 2, e depois ao quadrado do segundo, então seria apenas o coeficiente 1. Seria aquela combinaçãozinha. Se eu fosse olhar só para os coeficientes de A mais B elevado a 3, quem seriam esses coeficientes? É o 1, depois é o 3, 3 e finalmente o 1. Se eu fosse colocar do A mais B elevado a 4, acho que a gente desenvolveu num dos vídeos da semana, seria 1, o 4, o 6, 4 e 1. Então, essa disposição desses coeficientes vai formando uma estrutura parecida como um triângulo, do jeito que a gente está escrevendo aqui. E esse triângulo ele tem algumas propriedades. Quais são as propriedades que nós temos nesse triângulo? Os elementos equidistantes, eles são iguais. Então, se você pega numa mesma linha desse triângulo, olha para os elementos que estão na mesma distância, são elementos simétricos. Olha só, o primeiro e o último
Sempre vai começar com 1 e sempre termina com 1. Agora, olha o segundo e o penúltimo. Mesmo valor. Na linha de cima, o primeiro e o último. Começa com 1 e termina com 1. O triângulo sempre vai começar, qualquer linha do triângulo, começa com o número 1 e termina com o número 1. É bom deixar claro que a primeira e a segunda linha elas são bem particulares, né? Que só tem um elemento a primeira linha e a segunda linha tem 2 elementos. Da terceira em diante é que faz mais sentido a gente começar a falar em primeira e última linha. Então, da terceira linha em diante a gente tem essa característica. A linha começa com o número 1, termina com o número 1. O mesmo valor que vai ser o segundo vai ser o do penúltimo, o mesmo valor do terceiro vai ser o do antepenúltimo, ou seja, os elementos que são igualmente espalhados entre si, eles vão ter o mesmo valor, certo? Vou fazer mais alguma linha aqui, para a gente poder identificar. Quem vai ser a próxima linha? Se eu pegar A mais B elevado a 5. Aqui vai ser combinação de 5 tomados 0 a 0 é 1. Combinação de 5 tomados 1 a 1 é 5. Combinação de 5 tomados 2 a 2 é 10. Combinação de 5 tomados 3 a 3 é 10. Combinação de 5 tomados 4 a 4 é 5. Combinação de 5 tomados 5 a 5 é 1. Então, repare que os valores que estão igualmente espalhados, né, o primeiro e o último, o segundo e o antepenúltimo, o segundo e o penúltimo, o primeiro e o último, tem que escrever e falar ao mesmo tempo. O segundo e o penúltimo, agora sim, o terceiro e o antepenúltimo, eles vão ter o mesmo valor. Às vezes nós temos um termo central, principalmente quando a potência é par. Tem um valor que ele não se repete. E ele vai servir como valor de simetria. Do lado direito dele e do lado esquerdo tem o mesmo valor. 2 passinhos para a direita, 2 passos para a esquerda tem o mesmo valor. No caso do 6, ó, a esquerda e a direita dele, o mesmo valor. 2 camaradas para a esquerda, 2 camaradas para a direita tem o mesmo valor entre si. E assim por diante. Quando a potência é ímpar, nós não temos esse valor central. Mas os dois centrais, eles já são iguais entre si. E isso vai se repetindo. Tudo bem? Tem uma relação muito interessante para esse triângulo que nos ajuda a construir as outras linhas sem precisar sair calculando as combinações. É a chamada relação de Stiefel. Se eu quisesse construir a próxima linha, só você ter a seguinte ideia. Começa com o número 1, certo? E do primeiro valor, né, a partir do primeiro valor, você pode fazer o seguinte. Soma os dois valores de cima, da linha de cima. O resultado dessa soma vai dar imediatamente embaixo do segundo. Então, se você somar 1 mais 5, vai dar 6. É o próximo valor. Se eu somar aqui 5 mais o 10, eu já vou obter o próximo valor. Então, 5 mais 10, o resultado vai estar bem embaixo desse 10. Então, o próximo que nós vamos ter aqui vai ser o número 15. E esse raciocínio continua. 10 mais 10, 20. 10 mais 15, 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. E sempre termina com o número 1. Então, essa relação é chamada relação de Stiefel. Repare que vai dar certo sempre, certo? A partir da terceira linha, cada valor que você tem, que não seja o primeiro começa com 1, é do segundo em diante, ele vai ser a soma dos camaradas acima dele. Olha só, o 2, por exemplo, ele é a soma do cara de cima com o que vem imediatamente atrás dele. Forma tipo esse Lzinho aqui, ó. Qualquer número que você pegue, tipo esse 6, deixa eu mudar aqui a cor. Tipo esse 6, esse valor ele é obtido somando quem está em cima dele e quem está imediatamente atrás do cara. Então forma uma espécie de um L, ó. Essa é a chamada relação de Stiefel. E ela nos ajuda a construir as outras linhas, sem precisar ficar fazendo aquelas combinações, certo? Deixa eu apagar aqui, que já está ficando muito riscadinho. 6, pronto. Então aqui nós fizemos A mais B elevado a 6. A próxima linha, se eu quisesse construir, sem ter que calcular as combinações, começa pelo 1, o próximo, 1 mais 6, o resultado vem aqui para baixo, 7. 6 mais 15, o resultado
21. 15 mais 20, o resultado 35. 20 mais 15, o resultado 35. 15 mais 6, o resultado é 21. 6 mais 1, o resultado é 7. E termina com 1. Então, essa é a relação de Stifel, certo? Que nos ajuda a construir o nosso triângulo de Pascal. Se você quiser continuar aí, pode ficar à vontade, certo? Com essa relação, você vai indo até onde você quiser. Tem mais algumas relações que nós temos com relação ao triângulo de Pascal. São mais 3. Relação, por exemplo, entre as linhas. Deixa eu pegar aqui uma cor. Relação entre as linhas. Se você somar qualquer linha do triângulo de Pascal, aqui, por exemplo, essa é a quinta linha, não é isso? Esse camarada aqui vai dar 2 elevado a 4. A primeira linha é 2 elevado a 0. Deixa eu botar mais para o ladinho, para ficar todo mundo pertinho. 2 elevado a 0. A segunda linha, a soma desses elementos vai dar 2 elevado a 1, que é 2. A terceira linha dá 2 elevado a 2, que é 4. Só você somar 1 mais 2, 3, com mais 1, 4. A quarta linha é 2 elevado a 3. E assim por diante. Qualquer linha dessas que eu some, eu estou levando em conta a potência desse camarada aqui, ó. Tudo bem? Então, na linha que tem a potência 4, ou seja, a quinta linha, lembre-se que as linhas começam lá da potência 0. Então, potência 0 é a linha 1, potência 1 vai ser a linha 2, potência 2 é a linha 3, potência qualquer é a linha qualquer mais 1, né? Potência K é a linha K mais 1. Pronto, fica mais arrumadinho assim, falando desse jeito. Então, qualquer uma dessas linhas que você pegue, a soma dos elementos dessa linha sempre vai ser 2 elevado ao valor da potência que a linha corresponde. No caso aqui é 2 elevado a 7. Certo? Essa aqui é a propriedade das linhas. A propriedade das colunas diz o seguinte. Muito riscadinho, deixa eu apagar alguns riscados desses. Apagar os roxinhos aqui para não atrapalhar tanto. E o vermelho. Acabei apagando o azul também. Deixa eu colocar o azul de volta. Pronto. Vamos de vermelho. Propriedade das colunas. Qualquer coluna que você pegue, partindo sempre de algum dos uns, então se eu pegar uma coluna aqui, ó, partindo de um dos uns, seria um dos últimos elementos da minha linha. Quando eu somar essa coluna, o resultado dessa soma vai estar na diagonal do último camarada. Então, é a linha abaixo, coluna ao lado, certo? Então, se eu somar todos esses elementos, 1 mais 3 mais 6 mais 10, o resultado é 20. Ele aparece bem aqui do lado. Então, qualquer um dos elementos que você pegue, qualquer coluna que você pegue, partindo de um dos uns, que é o último elemento de uma das linhas, você pode parar onde você quiser. Eu quero parar agora. O resultado desse camarada aqui vai ficar exatamente que na hora que eu somar esses valores, o resultado vai estar imediatamente na diagonal. Vai ser esse camarada aqui. Se eu quiser continuar mais um pouquinho, posso continuar até aqui, por exemplo. Resultado dessa soma vai ficar onde? É linha de baixo, coluna do lado direito. Vem bem pra cá, nessa diagonal. Se você somar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, 10 mais 5, 15, com mais 6, exatamente 21. Certo? Esse aqui é o teorema das colunas. E, finalmente, o teorema das diagonais diz que se você começar em algum dos uns, que é o primeiro um de alguma linha, aqui, ó, o primeiro um de alguma linha, vamos começar aqui na linha da potência 3, na linha 4. E eu vou pegar uma diagonal, certo? Agora, essa diagonal ela pode parar onde você quiser. Vamos pegar, por exemplo, só até aqui.
a soma dos elementos de uma diagonal fica exatamente abaixo do último valor da diagonal. Então 1 mais 4, 5, com mais 10, 15, fica imediatamente abaixo do último. Aqui. Certo? Esse é o teorema das diagonais. Se a gente começar desse 1 aqui de cima, vamos esticar mais um pouquinho, olha só. Pá, 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 pá. Nessa diagonal, perceba que quando eu falo em diagonal, eu estou pegando um elemento que é o primeiro de alguma linha, certo? É algum dos uns, é o primeiro. E a partir dele eu vou pegando sempre a linha de baixo, coluna do lado direito. Então eu estou sempre indo para a linha de baixo, coluna do lado direito. Então se eu comecei com o primeiro elemento da linha 3, aí vem o segundo elemento da linha 4, terceiro elemento da linha 5, quarto elemento da linha 6, quinto elemento da linha 7. Quando eu fizer essa soma aqui, 1 mais 3, 4, 4 com mais 6, 10, 10 mais 10, 20, 20 com mais 15, 35. Então o resultado fica imediatamente abaixo do último camarada da coluna. Então são essas 5 propriedades. É a propriedade da simetria, que eles são quando estão igualmente separados. Eles têm o mesmo valor. Deixa eu botar aqui outra cor para não confundir com o roxo. Tá, o verde que eu não usei. Então, propriedade da simetria. O primeiro tem o mesmo valor do último. Isso serve para todas as linhas. O segundo valor de uma linha tem o mesmo valor do penúltimo. O terceiro tem o mesmo valor do antepenúltimo. O quarto e assim vai. Certo? Essa é a propriedade 1. Propriedade 2 seria a soma dos elementos de uma linha. É sempre uma potência de 2. É 2 elevado a algum número. Então, se for a linha 5, repare que a linha 5 representa a potência A mais B elevado a 4. Então, quando eu somar todo mundo, será 2 elevado a 4. Certo? Propriedade da simetria, né, dos correspondentes. Propriedade da linha. Propriedade da soma dos elementos da coluna. Quando você soma os elementos de uma coluna, iniciando em algum dos uns, que é o último um de alguma linha, você vai ter o resultado na linha embaixo do último e à direita. Então fica essa quebradinha como está no vermelhinho. E finalmente, a propriedade das diagonais. Se você pega uma diagonal, sempre iniciando em algum dos primeiros elementos de alguma linha, o resultado final dessa soma vai ficar imediatamente abaixo do último elemento. São 1, 2, 3, 4, 5 propriedades que eu vou enunciar elas formalmente agora. Então quem quiser copiar, dá uma pausa aí e eu vou formular bem essas propriedades. Vamos falar então sobre as 5 propriedades que nós estamos agora há pouco. Lembrando que quando nós estivermos nos referindo à linha 1, nós estamos falando dos coeficientes do desenvolvimento de A mais B elevado a 0. Quando nos referimos à linha 2, estamos falando dos coeficientes do desenvolvimento de A mais B elevado a 1. No caso, a linha 3 é formada pelos coeficientes do desenvolvimento de A mais B ao quadrado. E assim por diante. Então, repare que tem essa relação entre a linha e a potência que nós estamos nos referindo. Então, no caso, a linha n mais 1, ela se refere aos coeficientes do desenvolvimento de A mais B elevado a n. Certo? Tenham isso em mente. Então, no caso, nossas propriedades. Nós temos as combinações complementares, que seria o que? Nós estando na mesma linha, a combinação de n tomados PAP, ela vai ter o mesmo resultado de combinação de n tomados n menos P, que seria o que está igualmente espaçado dentro da linha, certo? A relação de Stiefel é aquela em que dois camaradas consecutivos, a partir da terceira linha, vai dar somados, vai dar como resultado um dos valores imediatamente abaixo do segundo. Então, se você somar combinação tomados de n tomados PAP com o seu seguinte, que seria a combinação de n tomados P mais 1, essa soma vai ficar como resultado imediatamente abaixo do segundo. Ou seja, é na mesma coluna, só que na linha abaixo seria n mais 1, a linha e a coluna dada por P mais 1. Essa é a formalização
da relação de Stiefel, tudo bem? Teorema das linhas, o que diz o teorema das linhas? Se eu somar todos os elementos de uma mesma linha, o resultado é uma potência de 2. Então, se eu somar a combinação de n tomados 0 a 0, somado com a combinação de n tomados 1 a 1, se eu somar com a combinação de n tomados 2 a 2, e assim por diante, até a combinação de n tomados n a n, aqui nós estamos somando os termos da linha n mais 1. Então, essa soma aqui vai me dar exatamente 2 elevado a n, certo? Teorema das linhas. Já no teorema das colunas, nós temos o seguinte: se eu pegar um dos últimos elementos de uma determinada linha, por exemplo, combinação de n tomados n a n, e a partir daqui eu for mantendo a mesma coluna, mas eu vou sempre aumentando a linha, então no caso eu vou somar com o termo que vai estar na linha n mais 1, coluna, mantém aqui na n, mais combinação de n mais 2 tomados n a n, e assim por diante, até a combinação de n mais p tomados n a n. Então entenda o que foi que nós fizemos. Pegamos o último elemento de uma das linhas, certo? E nós estamos somando esse elemento com os termos que estão logo abaixo dele, certo? Vejam que a coluna se mantém a mesma. O número que me diz o valor da coluna é o número de baixo. Na minha combinação, a coluna está sempre permanecendo a mesma. Eu estou aumentando sempre o valor da linha. Então, se a coluna é a mesma, eu estou pegando os termos de linhas diferentes, então a gente vai ter aqui o teorema das colunas, que quando eu somar todo mundo, isso aqui vai estar na linha abaixo da última, seria n mais p mais 1, e na coluna abaixo da outra, então n mais 1. Coluna ao lado, no caso, né? Então, pega tipo uma diagonalzinha. Você tanto acrescenta uma unidade na linha como uma unidade na coluna. E, finalmente, o teorema das diagonais. Ele diz que se a gente começar por algum dos primeiros elementos de alguma linha, então, se é o primeiro elemento de alguma linha, eu vou pegar aqui combinação de n tomado 0 a 0. Esse n aí pode ser qualquer. Só que agora nós vamos sempre somando um termo que vai estar na outra linha e na outra coluna. Então, eu acrescento um valor na linha e um valor na coluna. Isso aqui vai me dando sempre um termo da diagonal. Então, combinação de n mais 2 tomados 2 a 2, somado com a combinação de n mais 3 tomados 3 a 3, e assim por diante, até onde você quiser parar. Combinação de n mais p tomados PAP. Quem seria essa combinação? Essa soma das combinações? Se eu somar todos os elementos da diagonal, o resultado daqui eu vou obter na linha imediatamente abaixo, que seria a linha n mais p mais 1. Esse 1 ficou um pouco feioso. Coluna P, é a mesma coluna. Ficou meio apertadinho, deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho mais para o lado. Mais, papá, mais, combinação de n mais p tomados PAP, isso é igual. Combinação de n mais p mais 1, ou seja, a gente aumenta um valor na linha, já deu quase certo, e mantém a mesma coluna que o último. P. Então, aqui é uma formalização dos teoremas que nós vimos para o triângulo de Pascal. Tudo bem? Quem quiser copiar, copia aí. E nós vamos agora resolver alguns exercícios. Aqui é outra parte. Copia e vamos lá. Um bom exercício algébrico seria provar a relação de Stiefel. O que é que diz a relação de Stiefel? Combinação de n tomados PAP somado com a combinação de n tomados P mais 1 vai ser igual a combinação de n mais 1 tomados P mais 1. Então, como é que a gente vai fazer essa demonstração? Vamos desenvolver um dos lados da igualdade e chegar no outro lado da igualdade. Então, a nossa prova começa assim. Combinação de n tomados PAP
mais combinação de n tomados p mais 1. Isso aqui vai ser igual. Vamos desenvolver essas combinações aqui. A primeira vai ficar a combinação de n tomados p a p, que seria n fatorial, sobre p fatorial, vezes n menos p fatorial, mais combinação de n tomados p mais 1 agora. Então fica n fatorial dividido por p mais 1 fatorial, vezes, aqui vai ficar n menos p mais 1. Cuidado, tem que botar entre parênteses esse p mais 1. Então, para a gente não ter problemas com o sinal, eu vou colocar aqui o colchete e aqui o parênteses. Tudo bem? Porque sinal de menos vai ter que mudar o sinal de todo mundo aí. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Meu n fatorial sobre p fatorial. Vou repetir, já eu coloco o próximo, certo? Porque eu acho que vai ficar uma coisa legal aqui no outro termo. Aqui vai ficar n fatorial sobre p mais 1 fatorial. Vou escrever assim, ó, p mais 1 vezes p fatorial. Desenvolvi só até o p fatorial, certo? O próximo vai ficar n menos p menos 1. Quando eu eliminar esse parênteses de dentro, vai ficar n menos com mais menos p, menos com mais menos 1. Paro aqui e coloco fatorial. Por que eu não desenvolvi ali o outro parênteses lá na primeira fração? Vou desenvolver agora. Porque eu quero que faça aparecer praticamente esse mesmo termo aqui, que apareceu no final. Repare que nós temos n menos p fatorial. Eu vou desenvolver mais um pouquinho. Então vai ser n menos p fatorial. Então é n menos p. Vezes quem seria o próximo? É n menos p menos 1. E eu vou parar aqui e colocar o fatorial. Ficou um pouco feioso, mas eu vou deixar aqui bem bonitinho. Está aqui a fração e está aqui o sinal de mais. Entenderam o que foi que eu fiz? Então, tudo que eu fiz foi desenvolver um termo desse fatorial e desenvolvi um termo desse fatorial. Porque repare que agora que as duas frações nós temos p fatorial, n menos p menos 1 fatorial e o n fatorial em cima. Então, esses termos que tem aqui, eu vou colocar em evidência, certo? Colocando eles em evidência, nós vamos ter, isso aqui vai ser igual, n fatorial vou colocar em evidência, p fatorial vou colocar em evidência, n menos p mais 1, eu vou, menos 1, desculpa, aqui é menos 1, fatorial, eu coloquei em evidência. Isso aqui que multiplica. Na primeira fração, o que é que nós temos? 1 sobre n menos p. Não é isso? Foi o que não ficou em evidência. Somado. Na outra fração, nós temos 1 sobre p mais 1. Entenderam o que foi que nós fizemos? Colocamos n fatorial, o p fatorial, o n menos p menos 1 fatorial em evidência. E em cada uma das frações restou apenas isso aí que eu estou mostrando para vocês, certo? Nesse colchete nós vamos tirar agora o MMC, então o que tem fora do colchete. Eu só vou repetir. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P menos 1 fatorial, vezes, tirando o MMC aqui, nós vamos ter N menos P, que multiplica P mais 1, n menos p vezes p mais 1 dividido por n menos p dá p mais 1, multiplica pelo de cima, fica p mais 1, mais, aí fica n menos p vezes p mais 1 dividido por p mais 1, fica n menos p, vezes 1, vai ficar mais n menos p. É isso que nós vamos ter. Fazendo a devida multiplicação em cima, eu nem vou multiplicar em cima não, eu vou fazer, sabe o que? Eu vou fazer, multiplicar embaixo não. Vou fazer só o seguinte, olha só. Todo esse colchete está multiplicando o que tem aqui nessa primeira fração. Em cima, o menos p cancela com mais p. Então, nós vamos ter, se eu mudar a ordem, né, a ordem dos fatores não altera o produto, fica n mais 1 vezes n fatorial. Esse n mais 1 é o que vai ficar lá em cima no colchete. Eu só fiz botar antes do n fatorial, tudo bem? Para não gerar confusão,
Não, vou deixar assim mesmo, certo? Porque eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Repare que aqui nós vamos ter que multiplicar p fatorial vezes n menos p menos 1 fatorial multiplicado por n menos p vezes p mais 1. Eu vou reorganizar essa multiplicação. Eu vou escrever primeiro p mais 1. Vou multiplicar isso com p fatorial. Todos os 4 de baixo estão multiplicando. Então eu vou multiplicar isso aqui com n menos p. E eu vou multiplicar isso aqui com n menos p menos 1 fatorial. Repare o que foi que apareceu. Em cima nós temos n mais 1 vezes n fatorial. Seria n mais 1 fatorial. Embaixo nós temos p mais 1 vezes p fatorial. É praticamente p mais 1 fatorial. E nós temos também n menos p, que multiplica n menos p menos 1 fatorial. O que nós temos aqui no segundo. Nessa multiplicação aqui, ó, n menos p vezes n menos p menos 1 unidade. Só que no fatorial, a gente está multiplicando todo mundo de n menos p para baixo. Então, é n menos p fatorial, certo? Repare que isso aqui é praticamente a mesma coisa se nós tivermos a combinação de n mais 1 tomados p mais 1. Se eu pegar aqui, observe, vou até escrever isso. Observe que a combinação de n mais 1 tomados p mais 1 é exatamente aquilo ali em cima. Seria n mais 1 fatorial dividido por p mais 1 fatorial vezes, aí fica n mais 1 menos p mais 1. Vou colocar até entre colchete aqui, ficar mais organizado. Fatorial. Organizando, fica como? N mais 1 fatorial sobre P mais 1 fatorial vezes N mais 1 menos P menos 1 fatorial. Mais 1 com menos 1 cancela. E o que nós vamos obter é exatamente o que tem ali em cima, certo? Seria n mais 1 fatorial sobre p mais 1 fatorial vezes n menos p fatorial. Olha só, mesma coisa. Então, chegou aqui, já tinha terminado. A gente já chegou no n mais 1, combinação de n mais 1 tomados p mais 1. Exercício bacana, algébrico, certo? Ele está copiando, copia aí. Nós vamos tirar mais um exercício agora. Deixa eu botar aqui no início. Tá aqui a parte inicial. Quem está copiando, pausa o vídeo, copia aí. Mais um trechinho. Qualquer coisa, pausa o vídeo. E aí a conclusão. Vamos para mais um exercício. Outro problema interessante que a gente pode resolver utilizando o triângulo de Pascal seria qual o total de subconjuntos de um conjunto. No caso aqui eu coloquei esse exemplo com um conjunto com 10 elementos. Então, nós vimos que combinação ela é utilizada para me dar quantos subconjuntos com P elementos nós temos de um conjunto de N. E é isso que nós vamos usar. Porque aqui eu quero o total de subconjuntos mesmo. Então nós temos subconjuntos com 0 elementos, que seria o conjunto vazio, subconjuntos com 1 elemento, subconjunto com 2 elementos, até o total de subconjuntos com N elementos. Então no caso aqui, subconjuntos com 0 elementos, combinação de 10 tomado 0 a 0. Subconjuntos com 1 elemento, qual o total de subconjuntos apenas com 1 elemento? Seria a combinação de 10 tomados 1 a 1. Total de subconjuntos de um conjunto com 10 elementos que tenham 2 elementos apenas. Combinação de 10 tomados 2 a 2. E assim vai indo. Quantidade de subconjuntos com 3 elementos do meu conjunto de 10 elementos. É a combinação de 10 tomados 3 a 3. E continua até no final. Subconjunto com todos os elementos. Combinação de 10 tomados 10 a 10.
Se eu quero o total de subconjuntos, seria a soma das combinações. Repare que isso aqui nada mais é do que a soma de uma das linhas do triângulo de Pascal. Então, o total de subconjuntos que um conjunto vai ter vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto. No caso, esse conjunto tem 10 elementos, a 2 elevado a 10. Se você fizer a continha, isso aí vai dar 1024. Bem, acho que aqui a gente encerra essa nossa aula.